A história por trás do icônico Carlos Villagrán, o inesquecível Kiko de El Chavo del Oito, esconde segredos, polêmicas e um declínio inesperado que poucos conhecem. Do auge da fama à queda no anonimato, das disputas judiciais às brigas com Roberto Gomes Bolanhos, passando por traições nos bastidores, promessas não cumpridas e até uma frustrada tentativa de entrar para a política. O que realmente aconteceu com o comediante que fez gerações rirem, mas que nos últimos anos viveu momentos difíceis e afastado da televisão? Hoje, você vai descobrir toda a verdade sobre o triste final de Carlos Villagrán. As rivalidades que destruíram sua carreira, os contratos que o impediram de continuar interpretando seu personagem mais famoso e os problemas financeiros que o levaram a apresentações cada vez menores. Mas não para por aí. Existe uma revelação bombástica no final deste vídeo que certamente vai te surpreender. Então, antes de continuarmos, já deixe seu gostei e se inscreva no canal. Isso não só nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse, mas também mostra para o YouTube que esse vídeo merece ser recomendado para mais pessoas. Se puder apoiar ainda mais, utilize o Super Thanks para fortalecer nosso trabalho. E se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Comente abaixo qual dessas histórias mais te surpreendeu e compartilhe sua opinião. Agora, prepare-se, porque esta história tem reviravoltas que ninguém esperava. Assista até o final, pois a última revelação vai mudar tudo o que você pensava sobre Carlos Villagrán. Carlos Villagrán Eslava nasceu em 12 de janeiro de 1944, na cidade do México, em uma época marcada por transformações no país. Sua infância foi modesta, como a de muitas crianças da classe trabalhadora mexicana, e desde pequeno ele aprendeu o valor da resiliência. Crescendo em um ambiente onde os recursos eram limitados, sua família fazia o possível para garantir uma vida digna, ainda que os desafios fossem constantes. Desde cedo, Carlos demonstrava traços de criatividade e um gosto natural pelo humor. Ele adorava imitar parentes e vizinhos, criando personagens imaginários que faziam sua família rir, mesmo nos momentos mais difíceis. Seus pais, apesar das dificuldades financeiras, tentavam proporcionar uma vida estruturada para os filhos. E Carlos cresceu em um lar onde a honestidade e o trabalho árduo eram valores fundamentais. Desde muito jovem, ele percebia que seu carisma natural chamava a atenção. Na escola, gostava de se destacar contando piadas e fazendo brincadeiras que conquistavam seus colegas. Ele era aquele tipo de aluno que sempre sabia quebrar o gelo com uma boa imitação de professores ou personagens populares da época, o que fazia com que ganhasse amigos com facilidade. Porém, como era comum em muitas famílias mexicanas naqueles tempos, estudar não era um caminho garantido para todos. A realidade econômica da casa de Villagrán exigia que ele ajudasse desde cedo. A ideia de seguir uma carreira artística parecia um sonho distante e até impraticável, pois o mais urgente era garantir o sustento. Assim, ainda jovem, começou a trabalhar em diferentes empregos, incluindo um ofício que marcaria sua vida de forma inesperada: a fotografia. Fotografia não era sua paixão, mas sim uma maneira de contribuir financeiramente com a casa. Trabalhando como fotógrafo para jornais locais, Carlos aprimorou um olhar detalhado sobre o cotidiano das ruas mexicanas, registrando momentos simples, mas cheios de história. Ele passava horas observando pessoas, seus gestos, expressões e emoções. Mal sabia ele que essa experiência mais tarde seria fundamental para a construção de seu personagem mais famoso, Kiko, cujos trejeitos exagerados e expressões marcantes conquistariam milhões de fãs. Enquanto seguia com sua vida prática e trabalhava para pagar as contas, Carlos nunca abandonou a veia humorística. Nos momentos livres, ele se reunia com amigos e participava de pequenas apresentações em festas ou reuniões, sempre aproveitando para fazer imitações e piadas. Seu humor era uma forma de escape das dificuldades e um jeito de sonhar com algo maior. Ele sabia que, se pudesse fazer as pessoas rirem, talvez encontrasse um caminho diferente para sua vida. A virada aconteceu de maneira inesperada. Em uma dessas ocasiões informais, foi incentivado por amigos a tentar a sorte no mundo do entretenimento.
Com um espírito aventureiro e sem muitas certezas, ele decidiu se arriscar e começou a se envolver em pequenos projetos teatrais e apresentações humorísticas em eventos comunitários. Era um ambiente onde ele sentia que poderia finalmente expressar sua verdadeira essência. Carlos não tinha formação acadêmica em artes cênicas, mas sua experiência com a observação de pessoas e seu talento natural para a comédia compensavam qualquer falta de estudo formal. Ele começou a ganhar espaço em pequenos programas de televisão e apresentações locais, o que pouco a pouco o inseriu no meio artístico. O caminho não foi fácil. A televisão mexicana era um ambiente competitivo, e o humor não era valorizado da mesma forma que outros gêneros. Os papéis para novos comediantes eram escassos, e muitos produtores não levavam Carlos a sério. Ele precisou batalhar para conquistar cada pequena oportunidade, muitas vezes aceitando papéis menores e participações curtas apenas para ser visto. Era um jogo de paciência e insistência, mas Carlos sabia que desistir não era uma opção. Era o começo dos anos 70, e o jovem ator, que até então tinha apenas papéis secundários e uma carreira instável, viu uma grande oportunidade surgindo diante de seus olhos. Bolanhos estava montando um elenco para um programa de esquetes humorísticas que mais tarde se transformaria em um dos maiores sucessos da televisão latino-americana, El Chavo del Oito. A proposta do programa era simples, mas genial. Ele retrataria a vida de um grupo de crianças que viviam em uma vila modesta, enfrentando as dificuldades do dia a dia de forma inocente e engraçada. O protagonista seria Chaves, um menino órfão e pobre que encontrava na amizade e nas brincadeiras sua forma de lidar com as adversidades. Para compor esse universo, Bolanhos criou personagens secundários que se tornariam tão icônicos quanto o próprio Chaves, e foi aí que surgiu a oportunidade de Carlos Villagrán. Quando recebeu o convite para interpretar um dos garotos da vila, Villagrán imediatamente viu que esse poderia ser o papel de sua vida. No entanto, no começo, ainda não havia um personagem específico para ele. Durante os ensaios e testes para o programa, foi o próprio Villagrán quem deu vida a Kiko ou Kiko, no original, moldando-o a partir de suas experiências e observações da vida real. Ele trouxe para o personagem trejeitos exagerados, uma maneira peculiar de inflar as bochechas e um jeito de falar que misturava inocência com arrogância infantil. Kiko era um menino mimado e ingênuo, que adorava ostentar seus brinquedos novos e zombar dos outros, mas que, ao mesmo tempo, tinha um coração puro e era facilmente magoado. O sucesso do personagem foi quase instantâneo. Quando El Chavo del Oito começou a ser exibido, Kiko rapidamente conquistou o público com sua famosa risada estridente e seu jeito desajeitado de correr pela vila. Suas expressões exageradas, combinadas com bordões inesquecíveis como "cálice, cálice, cálice, você me deixa louco", e o emblemático "gentalha, gentalha", fizeram dele um dos favoritos do público. A química entre os personagens foi um dos grandes trunfos do programa, e a relação entre Kiko e Chaves, baseada em rivalidade e amizade ao mesmo tempo, se tornou um dos elementos mais engraçados da série. A dinâmica entre Kiko e Dona Florinda, sua mãe superprotetora interpretada por Florinda Meza, também foi um dos grandes destaques do programa. A relação entre os dois mostrava uma mãe que mimava excessivamente o filho, protegendo-o de qualquer coisa que ela julgasse ameaçadora, principalmente o Sr. Madruga, personagem interpretado por Ramon Valdés. A constante troca de tapas entre Dona Florinda e o Sr. Madruga, somada às reclamações infantis de Kiko, se tornaram uma das marcas registradas da série. À medida que El Chavo del Oito crescia em popularidade, os personagens passaram a ser reconhecidos em toda a América Latina. O programa era um sucesso absoluto, não apenas no México, mas também em países como Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru. As falas e trejeitos de Kiko passaram a ser imitados por crianças e adultos, e Villagrán se viu no centro de uma fama que nunca havia experimentado antes. Ele já não era apenas um ator coadjuvante. Agora, era uma das estrelas de um dos programas mais assistidos do continente. Com o sucesso estrondoso, vieram também as oportunidades fora da televisão. O elenco começou a realizar turnês internacionais, levando o espetáculo ao vivo para diversos países.
Carlos Villagrán e seus colegas de elenco eram recebidos como verdadeiras celebridades, com multidões se reunindo para vê-los de perto. Crianças e adultos disputavam um lugar para tirar uma foto com Kiko, e sua popularidade só aumentava a cada dia. Porém, nem tudo eram flores. Com a ascensão meteórica de Kiko, começaram a surgir tensões nos bastidores. Villagrán passou a perceber que seu personagem era um dos mais populares do programa, muitas vezes ofuscando o próprio Chaves. Isso gerou atritos dentro da equipe, principalmente com Roberto Gomes Bolanhos, que não via com bons olhos a crescente independência de Villagrán. Segundo relatos, o ator começou a sugerir mudanças em seu personagem e até a questionar as decisões criativas de Bolanhos, algo que foi mal recebido pelo criador do programa. O elenco se tornou extremamente popular e os personagens passaram a ser reconhecidos em toda a América Latina. Kiko, em particular, se tornou um dos favoritos do público. Sua maneira de falar, suas reações exageradas e sua interação com os outros personagens garantiram momentos memoráveis para os espectadores. O problema surgiu quando Villagrán percebeu que Kiko estava se tornando um dos personagens mais queridos, muitas vezes chamando mais atenção do que o próprio Chaves. A ascensão de Kiko começou a gerar desconforto nos bastidores. Villagrán, que até então seguia as direções de Bolanhos sem questionar, começou a reivindicar mais espaço no programa. Ele acreditava que, com a popularidade de seu personagem, poderia ter um papel mais relevante nas decisões criativas. No entanto, Bolanhos sempre foi um profissional rígido em relação ao controle de sua obra. Para ele, todos os personagens eram sua criação, e ele não estava disposto a abrir espaço para que os atores tivessem maior influência sobre o programa. Essa postura gerou atritos, pois Villagrán sentia que não era devidamente reconhecido pelo sucesso de Kiko. Com o passar do tempo, os conflitos se intensificaram. Villagrán começou a expressar seu descontentamento nos bastidores e, em algumas ocasiões, deixou claro que não estava satisfeito com o rumo que o programa estava tomando. Ele também acreditava que merecia um aumento salarial condizente com sua crescente popularidade. Esses questionamentos não foram bem recebidos por Bolanhos, que via essa postura como um sinal de ingratidão. Para ele, El Chavo del Ocho era uma obra coletiva, e cada membro do elenco deveria entender seu papel sem tentar se sobressair individualmente. A situação atingiu um ponto crítico quando Villagrán decidiu reivindicar os direitos sobre Kiko. Ele argumentava que havia sido responsável por desenvolver grande parte da personalidade do personagem e que, sem sua interpretação, Kiko não teria o mesmo impacto. Bolanhos, por sua vez, discordava completamente. Segundo ele, todos os personagens do programa eram de sua autoria, e nenhum ator tinha o direito de reivindicar posse sobre eles. Essa disputa jurídica se arrastou por anos e se tornou um dos principais motivos para o rompimento entre os dois. A saída de Villagrán do programa foi conturbada. Oficialmente, foi anunciado que ele havia decidido seguir outros projetos, mas nos bastidores, o clima era de tensão. Ele deixou El Chavo del Oito e tentou levar Kiko para outras produções, mas encontrou um grande obstáculo. Os direitos autorais pertenciam a Bolanhos e à Televisa, o que o impedia de usar o nome do personagem em qualquer outro programa. Determinado a continuar interpretando o papel que o havia tornado famoso, Villagrán fez pequenas mudanças na caracterização de Kiko e criou variações do personagem, como Kikin e Kiko Botones. No entanto, essas versões não tiveram o mesmo sucesso e ele enfrentou processos judiciais que dificultaram sua carreira. O rompimento entre Villagrán e Bolanhos não apenas encerrou sua participação em El Chavo del Oito, mas também afetou sua relação com o restante do elenco. Alguns colegas tomaram partido de Bolanhos, considerando que ele era o verdadeiro criador do programa e de seus personagens. Florinda Meza, que interpretava a Dona Florinda, foi uma das mais críticas em relação a Villagrán. Em diversas entrevistas, ela afirmou que sua saída foi motivada por uma traição ao grupo e que ele tentou se aproveitar do sucesso do programa para benefício próprio. Essas declarações aumentaram ainda mais a tensão entre os ex-colegas de elenco. Outro ponto de conflito foi a relação de Villagrán com Ramon Valdez, o intérprete do Sr. Madruga. Os dois sempre tiveram uma grande amizade, tanto dentro quanto fora dos sets de gravação.
quando Villagrán deixou o programa. Valdés foi um dos poucos que manteve contato com ele e, pouco tempo depois, também decidiu sair da série. Isso gerou rumores de que Valdés havia tomado essa decisão em solidariedade ao amigo, embora nunca tenha havido uma confirmação oficial sobre isso. No entanto, essa saída prejudicou ainda mais a dinâmica do programa, que perdeu dois de seus personagens mais carismáticos em um curto período de tempo. A rivalidade entre Villagrán e Bolanhos continuou por décadas. Em diversas ocasiões, Villagrán deu entrevistas criticando a postura de Bolanhos e afirmando que foi injustiçado. Ele também mencionou que nunca recebeu explicações claras sobre sua saída do programa e que sempre sentiu que poderia ter continuado a interpretar Kiko se houvesse mais diálogo. Por outro lado, Bolanhos sempre manteve a versão de que Villagrán havia tomado suas próprias decisões e que ninguém o forçou a sair. Para ele, a ambição de Villagrán foi o que o afastou do sucesso que poderia ter tido se tivesse permanecido no programa. Mesmo após a morte de Bolanhos, em 2014, as polêmicas não cessaram completamente. Villagrán fez declarações públicas lamentando a morte do ex-colega, mas também afirmou que, apesar do respeito que tinha por seu talento, as mágoas do passado nunca foram resolvidas. Ele reconheceu que poderia ter agido de maneira diferente, mas também manteve sua posição de que foi tratado de forma injusta. Essa relação conturbada entre os dois se tornou um dos capítulos mais debatidos na história do programa. E até hoje os fãs discutem quem estava certo nessa disputa. Ao longo dos anos, ele esteve envolvido em diversos relacionamentos, alguns dos quais geraram controvérsias e até mesmo polêmicas que reverberaram por décadas. Desde romances discretos até histórias que vieram à tona muito tempo depois, sua trajetória pessoal é marcada por amores, desafios e escândalos que chamaram a atenção do público e da mídia. Desde jovem, Villagrán teve um espírito livre e um jeito conquistador que fazia com que atraísse olhares por onde passava. Seu charme natural e seu humor espontâneo eram qualidades que cativavam as pessoas ao seu redor. Antes mesmo de se tornar famoso com El Chavo del Oito, ele já tinha vivido alguns relacionamentos, mas foi depois da explosão de sua popularidade que sua vida amorosa começou a se tornar um verdadeiro foco de interesse público. Sua fama fez com que ele se tornasse um dos rostos mais conhecidos da América Latina e, naturalmente, isso trouxe uma série de desafios para sua vida pessoal. Uma das polêmicas mais comentadas envolvendo Carlos Villagrán foi seu suposto relacionamento com Florinda Meza, a atriz que interpretava a Dona Florinda. Durante anos, houveram rumores de que os dois tiveram um romance nos bastidores do programa. A história ganhou ainda mais força quando a própria Florinda Meza mencionou, em algumas entrevistas, que teve um envolvimento com Villagrán antes de começar seu relacionamento com Roberto Gomes Bolanhos. No entanto, Villagrán sempre negou essa versão dos fatos. Ele afirmou que nunca teve nada sério com Florinda e que as declarações dela não correspondiam à realidade. Essa troca de versões gerou ainda mais tensão entre os antigos colegas de elenco e aumentou a rivalidade que já existia nos bastidores. Além desse suposto romance, Villagrán teve outros relacionamentos que marcaram sua trajetória. Ele foi casado mais de uma vez e teve vários filhos ao longo de sua vida. Diferente de muitos artistas que gostam de expor suas relações, ele sempre tentou manter sua família longe dos holofotes. Apesar disso, algumas de suas separações foram acompanhadas de rumores e especulações sobre os motivos que levaram ao fim dos casamentos. A vida de um artista em turnês e viagens constantes nem sempre é compatível com uma relação estável, e esse pode ter sido um dos desafios que ele enfrentou em sua vida pessoal. Outro episódio que gerou grande repercussão foi quando surgiram boatos de que Villagrán teria se envolvido com uma fã muito mais jovem durante suas apresentações fora do México. Essas especulações começaram a circular na mídia sensacionalista e, embora nunca tenham sido confirmadas, ajudaram a alimentar a curiosidade sobre sua vida amorosa. A fama pode ser um fator complicado quando se trata de relacionamentos, e o ator, assim como muitos outros, teve que lidar com essa exposição indesejada. Além das controvérsias sentimentais, Villagrán também enfrentou acusações infundadas e rumores que chegaram a prejudicar sua imagem. Em determinado momento,
chegaram a associá-lo a escândalos financeiros e problemas com contratos que ele assinou durante sua carreira solo, especialmente quando tentava continuar interpretando Kiko fora de El Chavo del Oito. Essas situações o colocaram no centro de discussões que iam além do mundo artístico, chegando até a questões judiciais que dificultaram sua trajetória profissional. No entanto, ele logo se deparou com um problema inesperado. Os direitos autorais do personagem pertenciam exclusivamente a Roberto Gomes Bolanhos e à Televisa. Isso significava que, legalmente, ele não poderia usar o nome e a imagem de Kiko sem a autorização do criador do programa. Determinado a seguir adiante, ele tentou contornar a situação criando versões alternativas do personagem, mudando pequenos detalhes para evitar problemas jurídicos. Dessa forma, surgiram nomes como Kikin e Kiko Botones, mas o público via essas adaptações como tentativas frustradas de manter viva a essência de Kiko, sem o brilho e a magia do original. Apesar de seus esforços, os projetos que idealizou após sua saída do programa não tiveram a mesma repercussão. Ele participou de programas de televisão no México e em outros países da América Latina, mas nenhum deles alcançou o sucesso que havia experimentado em El Chavo del Oito. Os produtores tinham interesse em explorá-lo como Kiko, mas as limitações legais impediam que isso acontecesse de maneira plena. Isso fez com que Villagrán passasse a atuar em contextos cada vez mais reduzidos, muitas vezes se apresentando em circos e eventos menores, onde podia interagir diretamente com o público sem enfrentar problemas de direitos autorais. A mudança de status foi um choque. De estrela de um dos programas mais populares da televisão, ele passou a realizar apresentações em pequenos espetáculos itinerantes. Embora ainda fosse querido pelos fãs, que continuavam aplaudindo sua performance e relembrando os momentos inesquecíveis de Kiko, a realidade era que sua carreira não tinha mais a mesma estabilidade. Ele passou a depender de contratos ocasionais e a viver de turnês em diferentes países, onde ainda havia um público nostálgico disposto a pagar para vê-lo em cena. A situação financeira também se tornou um desafio. Ao longo dos anos, Villagrán precisou lidar com questões contratuais e acordos mal resolvidos, o que impactou sua estabilidade econômica. Enquanto alguns de seus ex-colegas de elenco permaneceram ligados à Televisa e continuaram a receber benefícios relacionados à exibição contínua do programa, ele ficou à margem desse circuito. A ausência de royalties ou qualquer forma de participação nos lucros da transmissão de El Chavo del Oito significava que ele não recebia nada por reprises do programa, mesmo que seu personagem fosse um dos mais lembrados. Com o passar do tempo, Villagrán percebeu que sua carreira estava se tornando cada vez mais dependente da nostalgia do público. As novas gerações já não o reconheciam da mesma forma, pois seu trabalho mais marcante havia sido feito décadas antes. Ele tentou se reinventar algumas vezes, mas sem o mesmo impacto. O peso da rivalidade com Bolanhos também não ajudava. A imagem de Kiko era forte demais para ser dissociada de El Chavo del Oito, e a impossibilidade de usar livremente o personagem continuava a ser um grande obstáculo. Mesmo diante dessas dificuldades, Villagrán nunca deixou de trabalhar. Ele manteve sua presença no cenário artístico latino-americano, participando de convenções, eventos temáticos e programas de entrevistas onde relembrava sua trajetória. Em alguns momentos, tentou distanciar-se de Kiko e explorar outros formatos de humor, mas o público sempre o associava ao papel que o consagrou. Ele chegou a considerar a aposentadoria várias vezes, mas a demanda por sua presença nos eventos de nostalgia sempre o trazia de volta. Aos poucos, sua vida profissional foi tomando um ritmo mais desacelerado. O tempo passou e a energia para continuar se apresentando com a mesma intensidade já não era a mesma. As turnês se tornaram menos frequentes, e ele passou a escolher com mais cuidado os eventos dos quais participaria. Convidado para feiras de cultura pop, convenções de fãs e programas de televisão, ele sempre aparece recriando os trejeitos de Kiko e relembrando os momentos mais marcantes da série. Ele sabe que sua popularidade está atrelada a esse personagem e, diferentemente de outras épocas, parece ter aceitado essa realidade de maneira mais leve. Sempre sorridente,
Ele demonstra gratidão pelo carinho do público e nunca deixa de atender aos fãs que pedem fotos, autógrafos ou simplesmente uma palavra de reconhecimento pelo impacto que seu trabalho teve em suas vidas. Apesar da idade avançada, Villagrán mantém um espírito jovem e bem-humorado. Ele gosta de interagir com o público e frequentemente participa de entrevistas onde compartilha histórias dos bastidores de El Chavo del Oito, fala sobre sua relação com os antigos colegas de elenco e reflete sobre os momentos difíceis que enfrentou ao longo da carreira. Com o tempo, ele também demonstrou uma postura mais conciliadora em relação às polêmicas do passado, deixando de lado ressentimentos e adotando uma visão mais serena sobre os desentendimentos que teve, especialmente com Roberto Gómez Bolaños. Embora jamais tenham feito as pazes publicamente, ele reconheceu em algumas declarações recentes que respeita o legado de Chespirito e que sente orgulho de ter feito parte de algo tão grandioso. Além dos eventos e das participações em programas de televisão, Villagrán também explorou outras áreas nos últimos anos. Em um movimento surpreendente, anunciou sua intenção de ingressar na política mexicana. Em 2021, lançou sua pré-candidatura ao governo de Querétaro, um estado do México, o que pegou muita gente de surpresa. O anúncio gerou um misto de curiosidade e ceticismo, já que poucos imaginavam que ele pudesse seguir esse caminho. No entanto, pouco tempo depois, ele desistiu da candidatura, alegando que sua verdadeira vocação sempre foi o entretenimento e que não se via preparado para assumir uma função política. A experiência serviu como mais um capítulo inusitado em sua trajetória, mostrando que ele nunca teve medo de tentar coisas novas, mesmo que os resultados nem sempre fossem os esperados. Outro aspecto importante de sua vida atual é a família. Diferente do que acontecia no auge de sua carreira, quando passava longos períodos viajando e se dedicando a turnês, hoje ele valoriza muito mais os momentos ao lado dos filhos e netos. Com o passar do tempo, a prioridade deixou de ser o trabalho incessante e passou a ser o bem-estar pessoal. Ele já declarou em algumas entrevistas que se sente feliz por ter uma família que o apoia e que entende as escolhas que fez ao longo dos anos. Embora ainda participe de eventos e receba convites para aparições públicas, ele não tem mais a necessidade de estar sempre em evidência. Ele aprendeu a equilibrar sua vida entre a carreira e o tempo ao lado das pessoas que ama. Fisicamente, Villagrán aparenta estar bem para sua idade, mas já demonstra os sinais naturais do envelhecimento. Aos 80 anos, evita compromissos que exijam grande esforço físico e faz questão de manter uma rotina mais tranquila. Diferente dos tempos em que viajava constantemente para apresentações, hoje ele seleciona cuidadosamente os eventos dos quais participa, priorizando aqueles que realmente considera especiais. Isso não significa que tenha abandonado completamente os palcos ou a interação com os fãs, mas sim que passou a valorizar mais a qualidade de vida. Ele mesmo já declarou que não tem mais o ritmo de antes e que prefere aproveitar os momentos de forma mais equilibrada. Villagrán também acompanha de perto a continuidade do legado de El Chavo del Oito. Mesmo décadas após sua saída do programa, ele ainda é convidado para dar sua opinião sobre projetos relacionados ao universo da série, como animações, exposições e homenagens a Roberto Gómez Bolaños. Embora tenha vivido conflitos com Chespirito no passado, ele nunca negou a importância que o programa teve para sua vida. Hoje, ele vê tudo com mais maturidade e entende que, independentemente das brigas e disputas, o impacto da série transcendeu qualquer desentendimento pessoal. O tempo ajudou a suavizar as mágoas e ele prefere focar no lado positivo de sua trajetória. As redes sociais também se tornaram uma ferramenta importante para manter a proximidade com os fãs. Mesmo não sendo um usuário assíduo, ele tem perfis ativos onde compartilha memórias, responde mensagens de seguidores e posta registros de eventos e homenagens. É uma maneira de continuar presente na vida daqueles que cresceram assistindo às suas performances, além de conquistar novas gerações que, mesmo não tendo acompanhado El Chavo del Oito em sua época original, acabaram conhecendo o programa por meio das inúmeras reprises. O carinho que recebe do público é um dos aspectos que mais o motivam. Sempre que participa de encontros com fãs, demonstra gratidão e surpresa ao perceber que, mesmo depois de tanto tempo, seu personagem ainda é lembrado com tanto afeto.
Ele já mencionou em diversas entrevistas que nunca imaginou que Kiko se tornaria uma figura tão marcante e que se sente honrado por ter feito parte de algo que atravessou gerações. Para ele, o maior presente de sua carreira não foi a fama, mas sim o amor do público, que continua presente mesmo após tantas décadas. Carlos Villagrán não esconde que sente saudades dos tempos de El Chavo del Oito, mas também reconhece que tudo tem seu ciclo. Ele entende que a vida seguiu em frente e que cada fase tem seu valor. Hoje, sua prioridade é viver com tranquilidade, aproveitar os bons momentos e retribuir o carinho daqueles que o acompanharam ao longo de sua jornada. Seu legado já está consolidado, e independentemente do que venha a fazer nos próximos anos, seu nome permanecerá na história da televisão latino-americana como um dos grandes responsáveis por levar alegria a milhões de pessoas.